Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, e vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 26. Vamos ler esse trecho bíblico, é uma palavra bem conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Quero aproveitar o ensejo, agradecer aqui o nosso pastor Emanuel Júnior, pela oportunidade que nos foi concedida. Reconheço que é uma grande oportunidade e também responsabilidade de poder estar falando com a igreja, porque quando se trata de falar a palavra de Deus, há uma grande responsabilidade para nós aqui, né? Então temos que reconhecer isso. Então vamos meditar juntos na palavra de Deus aqui no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo de número 26. Todos acharam? Diga amém. 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 Então leiamos. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes todos dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutaram. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos da prisão. Repete comigo: de repente. Quantas portas? Todas as portas. Repete comigo: todas as portas. Amém. Glória a Deus. Eu quero destacar aqui, fala de Paulo e Silas, mas eu quero destacar aqui o apóstolo Paulo como uma referência. Como todos já sabem, o apóstolo Paulo, ele era um homem, antes de servir a Deus, zeloso pela lei. A palavra de Deus fala que Paulo, ele aprendeu aos pés do doutor da lei, Gamaliel. Então, ele era bem instruído, ele entendia tudo de lei. Então, ele era zeloso pela lei. E a palavra de Deus fala que Paulo pediu cartas para dar permissão para perseguir o povo de Deus. E ele pediu cartas e pegou essas cartas e foram para Damasco, no intuito de perseguir a obra do Senhor Jesus. E nós vemos aqui que ele, ao longo do caminho, quando ele estava chegando próximo de Damasco, de repente, veio uma grande luz do céu, e ele mudou na hora, caiu em terra, caiu do cavalo e caiu em terra. E ele ficou ali, de repente ele ouviu uma voz, a voz do Senhor que dizia: Paulo, Saulo, Saulo,
por que tu me persegues? Duro é recalcitar-se contra os aguilhões. Recalcitar significa ir contra, né? Ir contra tudo aquilo que está sendo feito. A obra de Deus estava sendo feita e ele estava sendo ali um intruso, ele estava perseguindo o povo de Deus. E a palavra de Deus fala que ele respirava sangue, respirava vingança com o povo de Deus. E os irmãos sabem que todos que se levantam contra a obra de Deus, jamais ele prevalece. Nós vemos história aqui, no dia a dia, de pessoas que têm uma dedicação em querer destruir a obra de Deus, impedir a obra de Deus. E sempre a gente está vendo Deus tratando com essas pessoas. Com Paulo, ele teve a sorte que foi um trato diferente. Paulo, Deus tratou de uma forma diferente. A partir daquele momento, Deus teve um encontro com Paulo. É verdade que a gente pode acreditar que todo vaso que é usado para as coisas do mundo, quando ele passa por uma transformação, resolve seguir os caminhos do Senhor, aceita Jesus, ele é um vaso usado nas mãos de Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele era um homem muito zeloso pela lei, ele achava que ele estava seguindo tudo certo, porém ele estava lutando contra o nosso próprio Deus. Ele não sabia, com toda a sabedoria que ele tinha, ele era um ignorante perante Deus, porque ele estava lutando, ele estava indo contra as coisas de Deus. E aí ele falou, duro é recalcitar contra os aguilhões. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele teve uma mudança radical na sua vida. É onde que fala, o perseguidor, ele passa a ser perseguido. A partir do momento que ele teve aquela transformação, a palavra de Deus fala que ele foi apresentado aos demais irmãos e eles ficavam cismados com ele, ficavam com medo. Era um homem que destruía, era um homem que vingava, um homem que matava. A Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Ele consentiu que o Estevão, quando Estevão morreu. Mas não sabendo ele, não sabendo o adversário de nossas almas, que aquele momento foi um divisor de águas para o crescimento do reino de Deus na face da terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que a obra de Deus, ela não para. Se alguém acha que por ele desistir, ninguém é substituível. Se alguém acha que por ele deixar de fazer algo para Deus, que a obra vai parar, ela não para, ele está enganado. A obra de Deus, ela vai multiplicar, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que cuida dos seus, e o projeto de Deus na face da terra é grande. O reino de Deus, ele tende a cada dia crescer. Não importa o levante do adversário, não importe as opressões, a obra de Deus, ela vai continuar crescendo. Queira o adversário ou não queira, Deus vai seguir avante com esse projeto, porque o projeto de Deus, jamais ele é frustrado. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele passou por essa transformação. E ao longo da história, como todo mundo já sabe, é bem conhecido, o apóstolo Paulo, ele virou um dos maiores missionários, anunciador da palavra de Deus. E aqui fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele chamou Bernabé e falou, Bernabé, há uma necessidade grande de nós podermos sair, porque na outra viagem nós abrimos pontos, igrejas em várias cidades. Agora há uma necessidade de nós irmos confirmar essa obra, como que está o andamento dessa obra. E a palavra de Deus fala
que Barnabé foi para um lado e ele foi para o outro, porque Barnabé pediu para ele levar o João Marcos com ele, mas antes, na outra viagem, havia tido um problema. Então, o apóstolo Paulo, com medo de não dar muito certo essa parceria entre ele e João Paulo, ele preferiu chamar Silas como companheiro. E que deu muito certo também, né? A obra de Deus foi realizada. Foi uma dupla que deu certo na obra de Deus. Nós vemos que na jornada eles passaram confirmando a obra do Senhor em várias cidades. O trabalho estava indo bem, mas em alguns lugares a palavra de Deus fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para aquela cidade. Muitas das vezes, o servo de Deus, o obreiro, o missionário, tem um projeto de ir para algum lugar. Às vezes não é o lugar que ele precisa ir, ele vai para um outro lugar, que nós andamos na direção de Deus. E eles eram impedidos, em algumas cidades eles foram impedidos de estar lá. Por quê? Deus tinha um outro plano na vida deles. E a Bíblia fala que quando ele chegou na cidade de Troade, ele teve uma visão, um sonho, de um varão pedindo para ele para atravessar a Macedônia. Atravessa para cá, para a Macedônia, e socorra-nos, nos ajude. Era almas clamando para ouvir a palavra de Deus, clamando por Jesus. E nós sabemos nos dias de hoje que tem muitos lugares por aí que está precisando de ouvir a palavra de Deus. E nós vemos essa dupla valente aqui, que é uma referência para nós cristãos, Paulo e Silas, lutando bravamente para anunciar a palavra de Deus, e por que não dizer, fortalecer também aqueles irmãos que já seguiam Cristo. E ele, na direção do Espírito Santo, eles atravessaram a Macedônia para poder anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele atravessou a Macedônia, anunciando o Evangelho de Jesus. E ele chegou na cidade de Filipos. Era uma cidade pequena. E eles chegaram naquela cidade. E a Bíblia fala que num dia de sábado, eles saíram para arrumar algum lugar para orar. E eles foram próximo de um rio para poder ali orar ao Senhor. A gente sabe que a vida desses obreiros, desses discípulos, era uma vida de oração, era uma vida de busca constante ao nosso Senhor Jesus. E eles foram naquele lugar com o intuito de orar a Deus, conversar com Deus. Hoje de manhã eu estava falando na escola dominical que muita gente fala que gosta, que ama a Deus. Geralmente, quando nós gostamos de amigos, geralmente a gente passa um tempo conversando com eles, contando história, falando dos passados, porque são amigos. Mas, quando se fala em oração, parece que há uma barreira. E geralmente nós falamos que amamos a Deus e não condiz muito para muitas pessoas. Não estou generalizando, mas para muitos há uma dificuldade grande de poder estar conversando com o Senhor Jesus, que é quem nós amamos, quem nos criou, quem nos deu a vida. Nós estamos aqui por causa dele, nós respiramos por causa dele, nós vivemos por causa dele, nós alimentamos por causa dele. Esse Deus está aqui nessa noite, meus irmãos. Vale a pena adorarmos, buscarmos, conversarmos com ele,
a tempo e a fora de tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós podemos ver aqui, irmãos, de homens que viveram momentos difíceis da sua vida. Nós podemos ver aqui a história de Jó, passando por um grande sofrimento da sua vida. Às vezes ele tinha dificuldade de entender por que ele estava passando por aquele momento tão difícil da sua vida, visto que era um homem justo, um homem reto na presença de Deus. Ele só queria saber por que ele estava passando por aquilo. Deus não falou, né? Porque Deus estava mostrando para o adversário que ele era um homem fiel. Deus estava usando ele para, vamos dizer assim, derrotar o adversário, mostrar que havia um justo na terra. Aleluia. E a palavra de Deus fala que o adversário falou que ele era um homem muito rico, cercado de bens, por isso que ele era fiel. Mas toca na riqueza dele para ver se ele continua fiel. Deus permitiu. A palavra de Deus fala que tirou tudo o que ele tinha. E por último, tirou a vida dos seus filhos. Existe coisa mais difícil do que essa, de que perder os seus filhos? Muitos não suportam isso. Muitos vai junto porque é muito sofrimento. Porém, Jó era um homem fiel a Deus. Era um homem que acreditava que Deus podia fazer tudo. E ele, passando por todas essa adversidade da sua vida, ele não desistiu. Mas ainda assim, o adversário quis afrontar Deus novamente, uma segunda vez. Ele falou: também, ele tem saúde, tem tudo, mas toca nele para ver se na saúde dele. Ele falou: toca, pode tirar toda a saúde dele, toca nos ossos, tudo, mas só não tira a sua vida. E verás que Jó é temente a Deus, um homem fiel. E aconteceu tudo isso. Jó venceu, passou esse momento. E nós podemos ver que no capítulo 42, versículo 2 de Jó, ele falando: bem sei, Senhor, que tudo podes, e os teus planos não são frustrados. Os planos do Senhor não são frustrados. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, obreiros da casa do Senhor, se Deus tem um projeto na sua vida, se Deus tem um plano na vida de vocês, jamais ele será frustrado, porque o nosso Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, ele vive para sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, santo é o teu nome para sempre, Senhor. E nós vimos aqui, meus irmãos, os dois versículos-chave desse texto, que nos diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Todos foram libertos naquele momento. Irmãos, nós podemos ver o momento que aqueles homens estavam passando. A palavra de Deus fala aqui que eles estavam indo para a oração, e aquela jovem, com aqueles senhores que ganhavam muito dinheiro com as adivinhações daquela jovem, elogiando ele, o próprio adversário falando na boca daquela jovem: esses homens são os santos homens de Deus que estão evangelizando aí, são homens de Deus. Às vezes nós temos que ter cuidado com certos elogios na vida da gente. Às vezes o adversário está usando pessoas para elogiar, para poder lá na frente derrubar. Então nós precisamos estar atento a esses tipos de elogios. Aqui ele estava sendo elogiado, e era o próprio adversário elogiando a vida dele. Mas
Paulo chegou a uma hora que ele ficou perturbado. Não é muito elogio, todo o tempo elogiando, isso é o diabo. E ele repreendeu, tirou todo o espírito de adivinhação daquela pitonisa, diz a palavra de Deus, e ela foi liberta daquela escravidão, porque ela estava sendo escrava pelo diabo. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão sendo escravizados pelo adversário? Pessoas que estão sendo angustiadas, pessoas que estão sendo maltratadas pelo adversário todos os dias. Talvez ela não tenha o espírito de adivinho, mas está sendo massacrada pelo adversário. Nessa noite a palavra de Deus está falando. Bendito seja o nome do Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Abra o teu coração. Se há algo na tua vida que está te atrapalhando, se você anda triste, abatido, a carga está pesada, a palavra de Deus diz: Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui nessa noite, irmãos, para libertar, para dar vida com abundância, para dar alegria. Alegra o teu coração nessa noite, porque o Senhor está aqui. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E aquela escrava foi liberta, foi uma cura para aquela vida, mas os seus senhores não gostaram. O adversário, ele não gosta, quando ele é atrapalhado, quando ele tem os projetos, os planos dele, ele não gosta, mas ele esqueceu, quem estava falando ali era o servo de Deus, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era uma referência. Então ele repreendeu aquele diabo, mas os senhores se apossou daqueles homens, servos de Deus, levaram para a praça. A palavra de Deus fala que rasgaram as suas vestes, foram humilhados ali na praça, foram espancados. Muitos falam em açoites, mas eles desobedeciam, eles batiam mais do que devia, eles desobedeciam, porque era 40 menos 1, 39, mas essas 39 era diferenciada, era para arrebentar o couro da pessoa, entendeu? Então eles foram praticamente, eu acredito que eles foram praticamente carregados até a prisão, porque os açoites deles batiam com ira, irmão. O adversário, talvez se o ser humano batia mais fraco, mas o adversário fazia bater mais forte, porque ele não gosta quando nós falamos de Deus. Quando a obra de Deus ela segue avante, os adversários eles se levantam, mas ele não pode, porque o Senhor Jesus disse que as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós vamos seguir avante, esta igreja vai seguir avante, porque Senhor Jesus que falou, Ele é vitorioso, e nós, se seguirmos certo, seremos vitoriosos também. Vale a pena seguir esse Deus, esse Jesus vitorioso. Meus irmãos, há motivo para nós nos alegrarmos, porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus rico em misericórdia. Às vezes nós não merecemos estar aqui, mas pela sua infinita misericórdia e graça, Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui servindo a Ele. Grupo de louvor, continue louvando a Ele com alegria. Igreja do Senhor Jesus, continue adorando a Deus com alegria. Obreiros do Senhor, continue servindo a Ele com alegria, porque Ele é merecedor de toda a honra, de todo louvor e toda a glória. Se isso é verdade, igreja, glorifica a Deus nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E nós podemos ver aqui que quando eles cantavam, quando eles adoravam a Deus, a Bíblia fala que ele estava na prisão exterior, ele estava na pior prisão que tinha, lá no fundo, não tinha como sair. O centurião ele estava dormindo na hora, o centurião ele estava dormindo, porque ele sabia que ele estava bem seguro, estava bem amarrado, bem acorrentado, não saía. Mas
de repente, quando eles estavam louvando a Deus, a palavra de Deus fala que houve um terremoto e balançou todo aquele cárcere, e as prisões foram soltas. A palavra de Deus falou que todos foram libertos na hora, todos os presos foram libertos. Quando o carcereiro acordou, que viu aquilo, viu todo mundo solto, ele entrou em desespero. O que ele quis fazer? Tirar sua própria vida, porque ele entrou em desespero. Ele falou: se eu não tirar a minha vida, eles vão me matar. Então eu já tiro minha vida logo aqui. Mas aí o apóstolo Paulo já pulou na frente dele e disse: estamos todos aqui, não faça isso. Nós estamos aqui, nós não fugimos, nós estamos aqui. E ele falou: mas o que eu devo fazer? Aí vem a semente, naquele grande sofrimento. Aquele homem com o lombo todo cortado de pancada, um homem que foi humilhado, roupa rasgada, mas ele não esqueceu de semear semente naquele momento. Naquele momento, ele todo ali machucado, ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vale a pena servir a esse Deus. Aqueles homens estavam sofrendo, mas bravamente fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós sabemos que por muito menos mesmo, muito pouquinho, muitos desistem de fazer a obra de Deus. Mas veja este exemplo, veja o exemplo desses dois homens, Paulo e Silas. Eles tinham acabado de ser humilhados, eles deveriam falar assim: Senhor, nós acabamos de evangelizar aquela mulher, ela aceitou Jesus, acabamos de orar por aquela pessoa, foi liberta, e agora eu estou aqui todo rasgado, todo cortado de chicotes, eu não vou fazer tua obra mais não. Mas eles fizeram ao contrário. Quanto mais ele sofria, mais ele fazia a obra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vale a pena sofrermos por esse Jesus, vale a pena sofrermos por esse Deus. E nós podemos ver, irmãos, que foi tudo de repente. Eles estavam passando por aquele momento tão difícil, parecia que nada tinha mais jeito, mas eles tinham aquela fé viva no seu coração, louvando a Deus, adorando ao Senhor, todo amarrado, todo machucado, amarrado, mas estavam adorando a Deus. Mas à meia-noite, de repente, Deus entrou com a solução. Deus entrou com a solução, mandou o terremoto e libertou eles daquele momento tão difícil. E a palavra de Deus fala que ele voltou para casa aonde eles estavam antes, estavam todo mundo orando. E eles chegou ali e eles foram confortados pelo que eles já tinham passado. E a Bíblia fala que eles saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. E depois eles partiram. Partiram para onde? Para continuar fazendo a obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, está aqui. O segredo é sempre estar fazendo a obra de Deus, independente da circunstância, independente do momento que você está passando. Continue orando, continue adorando a esse Deus, que de repente, quando você menos imaginar, Deus fará a proeza na sua vida, Deus fará o milagre na sua vida. A palavra de Deus fala também em Atos, continua falando, que quando eles estavam reunidos no lugar ali, aguardando a promessa que Jesus mandou, de repente veio um vento e assoprou naquele lugar, e aí todos foram vistos línguas repartidas como língua de fogo. Um vento veemente.
aquele vento que vai ardendo por dentro, vai dando aquela alegria, o Espírito Santo de Deus vai entrando, vai alegrando o coração do triste, do abatido, aquele que vivia desesperado não vive mais, aquele que vivia com vazio dentro de si não vive mais, porque a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus passou a habitar e a sua vida mudou. Nessa noite não é diferente, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. Se por um acaso você que ainda não teve essa experiência, abra o teu coração nessa noite, e o Espírito Santo de Deus fará guarida em suas vidas. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Desculpe, pastor, o horário.